11. O amor é uma necessidade biológica. Mãe de Michelle devolve seu boletim. Como você pode ser tão burra? Você nunca vai conseguir ser nada na vida. Ainda bem que eu tenho a sua irmã. A esposa de Jack quebra um prato na borda da pia da cozinha. Você vai finalmente me escutar? Eu estou farta de gritar com você. Como alguém pode ser tão egoísta? Alguns dias depois de começar um novo emprego, Edgar busca uma informação em outro departamento. Um colega que Edgar ainda não conhecia vem até ele e diz: Eu não sei quem você é, mas sei que não é daqui, portanto, deu fora. Pela terceira vez na mesma semana, os vizinhos de Sofia estão festejando até às 2 da manhã. Em retaliação, ela leva o lixo para fora às 7 da manhã, fazendo o maior barulho possível. Isso vai lhe servir de lição, diz. Nada faz nosso cérebro emocional se retrair mais do que conflitos com as pessoas que nos rodeiam. Quer gostemos disso ou não, até os conflitos com os vizinhos, que são, afinal de contas, intro SOS, podem contaminar nosso dia com ressentimento e raiva. Por outro lado, nosso coração se derrete ao ver uma criança sorrindo enquanto segura a mão do pai, olhando nos olhos, diz: Eu amo você, papai. Ou de uma senhora idosa em seu leito de morte, olhando para seu marido e dizendo-lhe: Fui muito feliz com você. Não levo mágoas. Posso partir em paz. E quando você sentir a brisa em seu rosto, saberá que serei eu lhe fazendo um carinho. Ou ver uma refugiada abraçar um médico de um grupo de socorro e lhe dizer: Você foi enviado por Deus. Eu estava tão assustada e você salvou a minha filha. Tanto nos casos negativos como nos positivos, reagimos ao elo emocional entre as pessoas. Quando elas são emocionalmente violentas umas com as outras, quando se tratam de modo agressivo e cruel, todos sofremos, mesmo quando somos simples testemunhas. Quando, em vez disso, elas dizem o que estão sentindo: Eu te amo. Estou tão feliz, eu estava assustada, e usam esse sentimento para se aproximar e tocar o coração uns dos outros, em vez de retaliar e punir, não podemos deixar de nos sentir tocados. Diretores de cinema e os profissionais de propaganda sabem como ninguém o que nos toca profundamente. Eles tentam nos persuadir a comprar um tipo específico de café, por exemplo, ao sugerir que seu aroma aproxima as pessoas, amigos, casais, uma mãe e sua filha. As mensagens de propaganda podem ser um tipo elementar de exortação, mas os mais sentimentais frequentemente confessam que lágrimas lhes vêm aos olhos durante comerciais de TV. Em geral, eles não sabem por quê, mas é porque acabaram de testemunhar uma demonstração de afeto. Esse sentimento de ligação, de intimidade, é precisamente o que mais necessitam em suas próprias vidas. Nos últimos 30 anos, os índices de depressão vêm aumentando incessantemente nas sociedades ocidentais. Nos últimos 10 anos, o consumo de antidepressivos dobrou. Na maioria dos países do Ocidente. Hoje, mais de 11 milhões de norte-americanos tomam antidepressivos. 2 São dados tão desoladores que a maioria de nós e de nossas instituições prefere nem pensar nisso. Lá vamos nós vivendo em ditosa negação e estocando Prozac. Dizemos a nós mesmos que um dia tudo isso se resolverá, mas as coisas não estão se resolvendo. Estão ficando piores. Se alguém me perguntasse por onde começar a reverter essa tendência,
responderia que precisamos enfrentar a violência em relacionamentos diários, entre casais, com nos SOS filhos ou nossos vizinhos, e no local de trabalho. 3 Precisamos respeitar as necessidades que nosso cérebro emocional tem de harmonia e ligação. Não há como reverter o que a evolução nos fez querer e sentir nos relacionamentos. A fisiologia do amor. Uma parte do cérebro emocional distingue os mamíferos dos répteis. Do ponto de vista da evolução, a diferença básica é que os mamíferos recém-nascidos são vulneráveis. Esses jovens frágeis são incapazes de sobreviver vários dias, semanas ou anos sem a atenção constante dos pais. Seres humanos representam o exemplo mais extremo. Nutrir nossos filhos exige o investimento paterno mais longo entre todas as criaturas. Em seres humanos, como no caso de outros mamíferos, a evolução criou estruturas límbicas no cérebro que nos tornam particularmente sensíveis às necessidades dos filhos. A evolução instalou em nosso cérebro o instinto de responder a elas, alimentar nossos filhos, mantê-los aquecidos, dar-lhes carinho, protegê-los, ensinar-lhes como caçar, colher e a se defender. Nosso cérebro foi projetado para assegurar um relacionamento que é indispensável à sobrevivência da espécie. É a base da nossa capacidade inata de criar relações, no âmbito social, com os outros, em um grupo, uma tribo ou uma família. Uma região específica do cérebro emocional é responsável até pelo choro de tristeza que soltamos, quando bebês, quando somos separados daqueles a quem estamos ligados. 4 E a mesma região também é responsável por nossa reação instintiva a esse choro. Já ao nascer, o cérebro emocional do bebê chama por sua mãe: "Você está aí", e novamente o cérebro emocional da mãe é compelido a responder: "Sim, eu estou aqui". O choro e nossa resposta instintiva a ele criam o circuito reflexo dos relacionamentos entre os seres, humanos ou não humanos. Esse circuito é a base para toda a comunicação vocal, o canto dos pássaros, o mugido, o miado, o grunhido, toda a poesia e as canções. A impressionante atração que a música exerce em nossos corações, sobretudo o canto da voz humana, provavelmente tem suas raízes nisso. A música age diretamente no cérebro emocional e é muito mais eficaz do que a linguagem verbal ou a matemática. A comunicação límbica não existe nos répteis, melhor para eles, de certo modo. Se os lagartos, os crocodilos e as cobras recém-nascidos fossem capazes de deixar que seus pais soubessem onde estão, logo seriam comidos. O mesmo vale para os tubarões. Em contraste, golfinhos e baleias usam constantemente o som para se comunicar com seus filhotes, e esses mamíferos marinhos cantam de um jeito que os cientistas, sem hesitação, comparam à comunicação humana. De fato, nós humanos somos capazes de experimentar relacionamentos amorosos com virtualmente todos os mamíferos e com muitos tipos de aves. Papagaios e periquitos são animais domésticos incrivelmente afetuosos. Mas nem jiboias nem iguanas responderão com afeto ao amor que você pode sentir por eles. O cérebro emocional é, assim, feito para enviar e receber mensagens no canal do afeto, a expressão exterior de nossas emoções. Tal comunicação desempenha papel Embora sejam ovíparos, os pássaros têm algumas das estruturas límbicas dos mamíferos. É provavelmente por isso que, ao nascer, seus filhotes sejam igualmente dependentes do cuidado dos pais. Chave na sobrevivência do organismo e não apenas na procura de alimento e calor.
Nós já sabemos que o contato emocional é uma necessidade biológica real para os mamíferos, ao lado do alimento e do oxigênio. A moderna ciência biológica já redescobriu isso, apesar dela mesma protegida contra o toque. Na década de 1980, o progresso em terapia intensiva possibilitou que recém-nascidos prematuros cada vez mais novos sobrevivessem em incubadoras hermeticamente fechadas, equipadas com luz ultravioleta. As condições podem ser artificialmente reguladas com precisão suficiente para sustentar a vida desses pequenos corpos humanos. Tão pequenos eles são que os residentes os chamam afetuosamente de pequenos camarões. Mas o frágil sistema nervoso desses bebês enfrentava problemas enormes na lida necessária para o seu cuidado, e então especialistas inventaram modos de cuidar deles sem a necessidade de contato físico. Avisos em incubadoras diziam não toque. O choro de tristeza que vinha das incubadoras, apesar de serem à prova de som, era de cortar o coração, mesmo para as enfermeiras mais endurecidas. Mas elas conscienciosamente ignoravam o choro e seguiam cumprindo o seu dever. No entanto, a despeito das condições ideais de temperatura, umidade e oxigênio do alimento, meticulosamente medido até o último miligrama e da suavizante luz ultravioleta, os bebês não cresciam. Em termos científicos, o congelamento de seu crescimento era um mistério, quase um tapa na cara. Sob condições tão perfeitas, como poderia a natureza se recusar a cooperar? Médicos e pesquisadores meneavam a cabeça. O que mais podiam fazer? Eles se consolavam com a observação de que, quando os bebês, aqueles que sobreviviam, saíam da incubadora, rapidamente recuperavam o peso. Mas um dia, em uma maternidade, os médicos observaram que alguns bebês pareciam estar crescendo normalmente, enquanto ainda estavam na incubadora. Entretanto, nada tinha mudado em seu protocolo de tratamento, quase nada. Para enorme surpresa dos médicos, uma investigação revelou que os bebês que estavam crescendo eram os observados pela enfermeira da noite, uma mulher que começara a trabalhar no departamento havia pouco tempo. Quando questionada, a jovem ficou reticente, pois não queria ser mandada embora. Mas acabou confessando. Ela não conseguia resistir ao choro de seus pequenos pacientes. De início com relutância, visto que era proibido, depois com confiança crescente. Havia várias semanas que massageava as costas de cada bebê para acalmar seu choro. Como nenhum dos temíveis efeitos previstos tinha de fato ocorrido, e por quê? Os bebês realmente pareciam se acalmar, a enfermeira continuou a fazê-lo. Furtivamente, é claro. Desde então, na Universidade de Duke, o professor Saul Sonshamber, M.D., Ph.D., e sua equipe já confirmaram esse resultado em uma série de experimentos com filhotes de rato isolados ao nascer. Sua pesquisa descobriu que, sem contato físico, cada célula no organismo do animal literalmente se recusa a se desenvolver. Em todas as células dos filhotes de rato, há parte do genoma que produz as enzimas necessárias para o crescimento não mais se expressa. Com efeito, todo o corpo entra em um estado semelhante à hibernação. Porém, se uma escova úmida é suavemente passada nas costas do filhote de rato, como se sua mãe o estivesse lambendo, em resposta ao choro, a produção de enzimas imediatamente recomeça e, portanto, também o seu crescimento. O contato emocional é inegavelmente necessário para o crescimento e para a sobrevivência. 5.
Nos primeiros orfanatos modernos, em meados do século XX, as enfermeiras recebiam ordens expressas de não tocar nas crianças e de não brincar com elas, com medo de que pudessem contrair ou espalhar doenças contagiosas. Apesar do excelente cuidado físico e da alimentação que recebiam, 40% dos órfãos que pegavam sarampo morriam. Fora dos orfanatos higiênicos, menos de uma em cada 100 crianças, menos de 1%, morria dessa doença que, em geral, não pode ser considerada grave. 6. Em 1981, David Rubel, M.D., e Thorsten Wiesel, M.D., dois pesquisadores de Harvard, receberam o Prêmio Nobel de Medicina por sua investigação fundamental sobre o modo como o sistema visual se desenvolve. Entre suas descobertas estava a demonstração de que o córtex visual se desenvolve normalmente apenas se receber estímulo adequado durante um período crítico, logo no início da vida. 7 Hoje estamos descobrindo que isso também se aplica ao cérebro emocional. Experiências em vários orfanatos romenos medonhos, onde até recentemente as crianças eram amarradas às camas e alimentadas como animais, confirmaram essa necessidade. Observações da agonia que enfrentavam mostraram o que acontece com pequenos membros de nossa espécie quando não recebem alimento emocional. A maioria deles morre. Desde então, pesquisadores de Detroit, na Universidade Estadual de Wayne, já demonstraram que o cérebro emocional de jovens sobreviventes dos orfanatos romenos em geral se atrofia, talvez irreversivelmente. 8. Por acaso, Myron Offer, M.D., Ph.D., da Universidade Cornell, descobriu como o dano aos relacionamentos emocionais em mamíferos desorganiza sua fisiologia. Ele estava estudando a fisiologia de filhotes de rato quando, certa manhã, notou que uma das mães deixará a gaiola durante a noite. Os filhotes abandonados tinham um batimento cardíaco 50% abaixo do normal. Offer primeiro pensou que esse ritmo se devia à falta de calor. Para checar essa hipótese, cobriu um pequeno aquecedor elétrico com uma meia e o colocou no meio dos pequenos ratos. Para sua enorme surpresa, nada mudou. De experimento em experimento, Offer pôde mostrar que não apenas o ritmo cardíaco, mas outras 15 funções fisiológicas dependiam da presença da mãe rato. Na verdade, de suas demonstrações de cuidado materno. Entre as principais estavam o controle dos períodos de sono e o despertar noturno, a pressão sanguínea, a temperatura corporal e até mesmo a atividade das células imunológicas como os linfócitos B e T. Sua defesa contra infecções. Veja o amor materno e a fisiologia do recém-nascido. Na página 185, Offer chegou a esta surpreendente conclusão: a principal fonte dos controles biológicos dos ratinhos era o amor materno. Em seres humanos, a pesquisa já estabeleceu que a qualidade do relacionamento entre pais e filhos, definida pela empatia dos pais e sua resposta às necessidades emocionais da criança, determinará o equilíbrio do sistema parasimpático da criança. Anos depois. E o sistema parasimpático é o fator preciso que promove a coerência cardíaca e a resistência ao estresse e à depressão. 10. Sua mulher demonstra amor por você. Hoje já sabemos que em todos os mamíferos, incluindo os seres humanos, o equilíbrio fisiológico dos bebês depende do amor que eles recebem. E realmente, surpreendente que isso valha também para os adultos. Um estudo no British Medical Journal mostrou que a média de tempo de sobrevivência de idosos viúvos é muito mais curta do que a de homens da mesma idade cuja esposa
Ainda está viva. 11 Outro estudo demonstra que homens com doenças cardiovasculares que responderam sim na pergunta "Sua mulher demonstra amor por você?" apresentavam metade dos sintomas dos demais. E quanto maiores são os fatores de risco, colesterol, pressão alta, estresse, que esses homens acumulam, mais o amor de suas esposas os protege. 12 O fenômeno inverso foi demonstrado quando 8.500 homens saudáveis foram estudados durante 5 anos. Aqueles que no início da pesquisa se reconheceram na frase "minha mulher não me ama" desenvolveram 3 vezes mais úlceras do que os demais. De acordo com essa pesquisa, é melhor ser fumante, sofrer de pressão alta ou estar submetido a estresse contínuo do que não ser amado pela esposa. 13. Include Picture. JRPF, App Data Local, Tape, Fine Reader 11, Media, Image 8.png, ***. Merge Format Include Picture. JRPF, App Data Local, Tape, Fine Reader 11, Media, Image 8.png, ***. Merge Format Include Picture. JRPF, App Data Local, Tape, Fine Reader 11, Media, Image 8.png, ***. Merge Format Include Picture. JRPF, App Data Local, Tape, Fine Reader 11, Media, Image 8.png, ***. Merge Format. Os benefícios do suporte emocional são igualmente grandes entre as mulheres. Entre 1.000 mulheres diagnosticadas com câncer na mama, aquelas que disseram que lhes faltava afeto morreram em número 2 vezes maior no prazo de 5 anos. 14 Mesmo entre mulheres saudáveis, aquelas que frequentemente se sentem desprezadas pelo marido têm mais resfriados e mais problemas de cistite e distúrbios intestinais do que aquelas cuja vida marital é harmoniosa. 15 Mulheres que vivem sob o mesmo teto ou que simplesmente dividem um escritório não raro têm ciclos menstruais sincronizados. 16. Mas o fenômeno é ainda mais forte quando há um elo emocional real entre elas, quando são amigas mais do que simples colegas ou companheiras de quarto. A lição de toda essa pesquisa é simples: a fisiologia dos mamíferos sociais não está separada do restante. O tempo todo, seu bom funcionamento depende de nossos relacionamentos com os outros, em especial com aqueles com quem estamos intimamente envolvidos emocionalmente. Em A General Theory of Love, uma teoria geral do amor, um livro maravilhoso sobre o cérebro emocional e seu funcionamento. 3 psiquiatras da Universidade de São Francisco, Tom Lewis, M.D., Faria Amini, M.D., e Richard Lannon, M.D., denominaram esse fenômeno regulagem límbica. Para eles, um relacionamento é um processo fisiológico, tão real e tão forte quanto qualquer pílula ou procedimento cirúrgico. 17 Mas de certo se trata de uma ideia que ainda tem dificuldade em ser aceita, embora seja totalmente validada pela ciência, talvez porque a união entre seres humanos não possa ser patenteada e, portanto, não contribua para a venda de remédios. Os animais podem nos curar, também. No hospital em que trabalho, em Pittsburgh, com frequência outros médicos me pedem conselhos antes de dar alta a um paciente idoso deprimido depois de uma cirurgia de ponte de safena ou de uma hospitalização por fratura na bacia. Geralmente, sou a última pessoa a ser consultada. Antes disso, uma longa lista de remédios já foi receitada: antiarrítmicos, antihipertensivos, anti-inflamatórios, antiácidos. A expectativa dos meus colegas era que eu mantivesse a norma e adicionasse meu próprio à lista, um antidepressivo ou um ansiolítico, medicação anti-ansiedade.
Entretanto, muitas vezes a causa da depressão era clara. O idoso vivia sozinho há anos e não saía mais por causa da saúde frágil. Não mais jogava bingo com os amigos. Não era mais visitado por seus filhos ou netos, que partiram para a Califórnia, para Boston ou para Nova York. Aqueles homens e mulheres matavam o tempo na frente da televisão. Eles, porventura, estariam a fim de olhar por si mesmos, honestamente? Mesmo que os antidepressivos pudessem lhes fazer bem, eles o tomariam todos os dias. Provavelmente não mais do que aquelas outras pílulas, já tão difíceis de distinguir uma da outra e de tomá-las como prescrito na receita. Realmente eu não tinha nenhuma vontade de contribuir com essa confusão. Remédios não são reguladores límbicos. Assim, reunindo toda a coragem possível, eu adicionava minha recomendação ao registro do paciente. Quanto à sua depressão, a melhor coisa a fazer seria arrumar um cachorro, pequeno, obviamente, para minimizar o risco de queda. Se o paciente considera que isso dá trabalho demais, um gato serve. Uma vez que não precisa ser levado para passear. E se um gato ainda parecer demais? Um pássaro ou um peixe servirão. Finalmente, se o paciente ainda os recusar, recomendo uma planta. No início dessa campanha, recebi chamadas ligeiramente irritadas dos estagiários de cirurgia ortopédica e cardiovascular. Nós lhe pedimos que recomendasse um antidepressivo, não um zoológico. O que vamos escrever no receituário de alta? Não há bichinhos de estimação na farmácia. Não importava a resposta que eu desse, minhas explicações pareciam convincentes. Apenas para mim. Meus colegas invariavelmente acabavam por receitar um antidepressivo eles mesmos, resmungando quão inúteis são todos os psiquiatras. Eles estavam indubitavelmente convencidos de que assim defendiam a causa da medicina científica moderna contra o espectro sempre ameaçador e obscuro das receitas caseiras do tempo da vovó. Logo me dei conta de que minha abordagem não estava dando certo e que eu estava acabando com minha reputação como chefe da divisão psiquiátrica do hospital. Em vez de recuar, preparei um documento resumindo vários estudos científicos a respeito da questão. Daquele dia em diante, anexei o documento às minhas recomendações no registro dos pacientes. Esperava informar meus colegas de alguns incríveis resultados com os quais não pareciam estar familiarizados, tais como um estudo do American Journal of Cardiology sobre homens e mulheres cujos infartos foram acompanhados de arritmias perigosas. Os pacientes foram pesquisados durante mais de um ano, e aqueles que tinham um animal de estimação em casa apresentaram somente 1/6 da propensão a morrer durante o ano, comparados com todos os demais. 18 ou ainda outro estudo, no qual idosos com animais de estimação em casa mostra a melhor resistência psicológica às dificuldades da vida e foram muito menos vezes ao médico. 19 Eu também chamei a atenção para um estudo feito por um grupo de Harvard segundo o qual cuidar de uma planta diminuía em 50% a taxa de mortalidade dos moradores de um conjunto residencial para idosos. 20 Citei pesquisas realizadas com aidéticos comprovando que donos de gatos ou cachorros estavam mais protegidos da depressão. 21 Finalmente, mencionei a menina dos olhos de meus colegas, o Journal of the American Medical Association, que, em 1996, publicou um estudo sobre pessoas com deficiência física que eram virtualmente incapazes de se locomover sem ajuda, um caso muito parecido com o dos pacientes idosos que tinham me pedido para ver.
Esse estudo mostrou que aquelas pessoas eram mais felizes, tinham maior autoestima e uma rede muito maior de amigos e relações se desfrutavam. A companhia de um cachorro. 22 De fato, outro estudo descobriu que a simples presença de um animal ao seu lado já faz você parecer mais atraente aos olhos dos outros. 23. Mesmo corretores da bolsa de valores se sentem melhor se têm um animal de estimação em casa. Com uma das mais estressantes profissões imagináveis, eles são vítimas constantes dos altos e baixos do mercado, sobre o qual não tem nenhum controle, mas onde tem de atingir suas metas de vendas. Não é de admirar que muitos sofram, desde cedo, de pressão alta. Karen Allen, Ph.D., da Universidade de Buffalo, realizou um estudo muito pouco convencional em um grupo de corretores em sua cidade. A medicação antihipertensiva diminuía a pressão deles abaixo da alarmante média inicial de 16/10. Todavia, em momentos de estresse, eles ainda mostravam súbitos picos de pressão acima desse nível. Para a metade de um grupo de corretores da bolsa aleatoriamente selecionados, a Allen deu um gato ou um cachorro, eles tiveram a oportunidade de escolher um ou outro. 6 meses mais tarde os resultados falaram por si mesmos. Aqueles que receberam animais de estimação não estavam mais reagindo ao estresse como antes. Não. Apenas sua pressão tinha se estabilizado, mesmo em períodos estressantes, como sua performance, quando tinham de realizar tarefas que levam ao estresse, estava significativamente melhor. Cometiam menos erros, sugerindo que tinham mais controle sobre suas emoções e, portanto, sobre seu poder de concentração. 24 Em outro estudo, a Allen pôde mostrar que mulheres idosas, acima dos 70 anos, que viviam sozinhas, mas com animais de estimação, tinham a mesma pressão que as de 25 com vida social ativa. 25. Meu anexo comprovou-se eficaz. Depois disso ninguém mais fez nenhum comentário. Nunca mais ouvi os residentes darem risada pelas minhas costas quando eu deixava uma das minhas recomendações zoológicas em seus arquivos de pacientes. Por outro lado, ai de nós, não acho que um só paciente alguma vez tenha ido para casa com um gato ou sem a sua receita de Prozac. A ideia de que um relacionamento amoroso é, em si, um remédio fisiológico, comparável ao remédio, está respaldada em dados científicos sólidos, mas ainda não está enraizada no estabelecimento médico. Os animais de estimação de Sarajevo. Donos de um animal de estimação não precisam de que alguém comprove cientificamente o que eles vivenciam em suas vidas diárias, mesmo que essas circunstâncias sejam extremamente adversas. 26 Em 1993, Sarajevo estava sob bombardeio e constante ameaça de atiradores, exceto por umas poucas rações humanitárias. Pouco havia para comer durante quase um ano. Todas as lojas tinham sido saqueadas. Nenhuma janela estava intacta. Os parques nas cidades foram transformados em cemitérios. Não era seguro se aventurar na rua por causa da possibilidade de uma bala perdida ou algo parecido. Entretanto, naquela cidade exaurida e agonizante, onde a única coisa que podia acontecer era um embate de armas, ainda se viam homens, mulheres e crianças levando seus cachorros para passear. Você precisa sair com ele, disse um homem na rua, e então a gente esquece a guerra por um momento. Quando dedica seu tempo a alguma outra coisa, você se esquece um pouco do que está acontecendo. No único quarto não danificado que havia sobrado no apartamento em que viviam, um
Velho casal mantinha um cachorro e um gato que encontraram feridos na rua no início do cerco. Achavam que, passadas algumas semanas, quando os animais estivessem bem, eles os deixariam ir embora. Um ano depois, eles ainda estavam lá. Nadia e Tomáslor dividiam a magra ração que conseguiam receber de tempos em tempos com os animais. O gato preferia o leite em pó da cesta básica francesa. Ele é aristocrático, diziam rindo. Mas quando estava faminto, comia a ração americana, que era mais fácil de obter. A cadela teve 7 filhotes em frente de um prédio e 5 sobreviveram porque os moradores lhes davam as sobras quando podiam. Nós cuidamos deles porque sentíamos que precisávamos de alguma coisa vivendo à nossa volta, disse Nadia. Nós estamos alimentando os pássaros também, porque precisamos deles à nossa volta. Não somos maus. Isso nos faz lembrar da paz, sabe? Paz diária é o que costumávamos ter. Temos que acreditar que vamos sobreviver. Isso era Sarajevo em 1993. No meio daquele pesadelo, em que quase nada sobrara, ainda havia amor, mesmo que por um cachorro. Ser capaz de dar algo, para se sentir humano, para se sentir útil para alguém, é um impulso mais forte do que a fome e o medo. Quando esses relacionamentos são perturbados, nossa fisiologia também é danificada. Nós a experimentamos como dor. O sofrimento é emocional, mas ainda é dor, e com frequência é mais intensa, na verdade, do que o sofrimento físico. Felizmente, essa valiosa chave para o nosso cérebro emocional não depende apenas do amor do parceiro. Na verdade, ela depende da qualidade de todas as nossas ligações emocionais, com os filhos, os pais, os irmãos e irmãs, os amigos e os animais. O que é importante é o sentimento de estar totalmente com outra pessoa. Ser capaz de mostrar que somos fracos e vulneráveis, mas igualmente fortes e radiantes. Ser capaz de rir, mas também de chorar. Sentir que nossas emoções são compreendidas. Saber que somos úteis e importantes para alguém. E receber um pouco de contato físico afetuoso. Em poucas palavras, ser amado. Como todas as plantas que se viram para a luz solar, precisamos da luz do amor e da amizade. Sem ela, afundamos na ansiedade e na depressão. Em nossa sociedade, forças centrífugas estão constantemente trabalhando para nos separar uns dos outros. E quando não nos separam, frequentemente nos levam a viver com violência verbal em vez de com amor. Para governar nossa fisiologia rumo ao melhor, temos de aprender a governar nossas relações com os outros da maneira mais eficiente possível. E isso só pode ser feito se nos dermos o trabalho de aprender os fundamentos do que talvez possa ser chamado de comunicação emocional, só se decidirmos aprender como conseguir o máximo de nossas relações com as outras pessoas. Esse é o tópico dos próximos 3 capítulos.